Nós estamos chegando ao final de uma longa e profunda exposição do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, sobre o objetivo da oração, de acordo com seu significado mais místico e profundo, o significado, o sentido da oração, seu efeito sobre a pessoa, as metas que ela visa atingir. E nós vimos no decorrer dessa exposição, o Alter Rebbe, ele nos deu uma explicação mística sobre o conceito do Ohel Moed, da tenda da revelação, o tabernáculo, o primeiro santuário que os judeus construíram ainda no deserto, depois da saída do Egito, antes de entrarem na Terra Santa. Esse tabernáculo vai acompanhar os judeus durante os 40 anos de jornada no deserto, e depois, inclusive, ele vai permanecer durante alguns séculos instalado já na Terra Prometida, antes de Deus escolher e comunicar o local escolhido para a sua pousada permanente, por assim chamar, o local do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado em Jerusalém. E aqui o Alter Rebbe estava nos explicando, em relação a Tfilá, no contexto do significado místico da reza, esse conceito do Ohel Moed, da tenda da revelação, que foi erguida, foi construída pelos Yehudim em pleno deserto. E a Torá nos fala lá da revelação divina, Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai. Então nós explicamos de forma extensa o conceito de Midbar, no que implica o deserto em termos espirituais, o que significa um lugar ou um espaço devastado, deserto, árido, em termos espirituais, inclusive na espiritualidade individual de cada um de nós. Quando a alma está sedenta por espiritualidade, por divindade, quando a alma se conscientiza da sua situação, que ela está aqui nesse mundo corpóreo físico, enclausurada num corpo vizinha de uma alma animal, num mundo terrestre materialista. Então, quando a alma se conscientiza de tudo isso, ela sente uma ânsia, um desejo, uma vontade muito, muito profunda de saciar essa sede, de conectar-se a Deus, de reconectar-se ao Criador, porque a alma divina, antes de descer esse mundo, vivia num ambiente de alta espiritualidade. Nós vimos que o momento de cultivar essa sede espiritual é durante a reza, a oração. E, na realidade, o Alter Rebbe nos explicou extensamente como o roteiro elaborado pelos nossos sábios no Sidur, no nosso livro de preces, de orações, ele segue com esse objetivo. Então, esse é o objetivo, a finalidade da recitação dos psuquei dezimrados, versículos de louvor a Deus, nos quais nós descrevemos as maravilhas da criação, como a grandiosidade de Deus como Criador, regente do universo, etc. Isso também nos faz sentir o quanto nós estamos distantes dele, na sua magnitude, na sua grandeza. Em seguida também a bênção que vem após os versículos de louvor, a bênção precedendo o Shema. Então nós falamos a mesma coisa, que lá se descreve que mesmo nas alturas celestiais, mesmo começa nos falando dos astros, depois passa para os seres angelicais, os anjos serafins, etc., os anjos mais elevados, que eles também captam a distância, eles têm mais consciência divina, e quanto maior a consciência que se tem do divino, mais se sente, se percebe o nosso distanciamento, o quão ele é inalcançável para nós, na nossa compreensão, ou até para absorvermos, seja a nível intelectual, a nível emocional, o conceito divino, e tudo isso reforça essa sede por divindade. E nós vimos que essa sede, essa ânsia por divindade, de certa forma, ela até se constitui no objetivo da descida da alma para esse mundo. Justamente a finalidade divina, ao nos enviar a alma divina para esse mundo, incorporando-se num corpo físico, junto com uma alma animal, no ambiente como o mundo materialista nosso, visa exatamente isso, tirar a alma, por assim dizer, do ser, da sua zona de conforto, no plano espiritual elevado que ela se encontrava, e oferecer à alma esse grande desafio.
dela aqui estando num ambiente até hostil à espiritualidade, contrário à espiritualidade, que ela supere todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, né? E ela acabe prevalecendo sobre todo o materialismo, sobre todo o lado físico e corpóreo, colocando em evidência, resgatando a espiritualidade. E daí, então, ela não só vai resgatar a sua espiritualidade original, mas, como nós explicamos anteriormente, ela vai se elevar para um plano espiritual tão elevado, que é mais elevado do que o plano espiritual original no qual ela se encontrava antes de descer a esse mundo. E nisso consiste a missão da alma, esse é o objetivo da vinda da alma para esse mundo físico. E nós vimos como na própria reza ele nos fala que depois de cultivar, estimular essa sede por espiritualidade e divindade, na segunda benção, anterior ao Shema, aquela benção mais próxima ao Shema Israel, que falamos toda manhã, aí vem já o movimento inverso, contrário. Se até então, na linguagem cabalística, nós estávamos num movimento de Re'ala Milmata Lemala, de elevação, de sair do plano baixo e inferior, visando elevar-se para o plano acima, para o plano superior. Nós estávamos nessa primeira parte da reza, nessa parte básica elementar da oração, procurando se desvincular do lado inferior, físico-materialista, se desprender disso, buscando uma consciência mais elevada da nossa existência, da espiritualidade, da divindade, e com isso despertar essa sede, essa ânsia pelo divino. Já nessa bênção que antecede o Shema Israel, começa um movimento de Amshachá Milmala Lemata, atrair do plano superior para baixo. Essa brachá, essa bênção que precede o Shema, nos descreve o amor intenso, o amor perene que Deus tem por nós, por Am Israel, quando Ele nos entrega a Torá e as mitzvot, e com isso Ele está se tornando acessível para nós, Ele está entregando, por assim dizer, a sua própria essência para nós, que de outra forma nós, com força, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, tentando se elevar, por mais que nos esforçássemos, por mais que esgotássemos todo o nosso potencial, nós jamais alcançaríamos, jamais chegaríamos perto, por assim dizer, da essência divina, porque nem os anjos, nem as sefirot, nem as criaturas celestiais, espirituais têm acesso a isso. Pelo contrário, todas percebem a sua insignificância diante do divino, infinito e ilimitado. A única possibilidade de conexão do Criador infinito e ilimitado com a criatura finita, limitada, a criatura humana de carne e osso mortal, isso só pode ser estabelecido por uma iniciativa divina, quando Deus, por sua iniciativa, se aproxima de nós. E assim ele fez isso que nós descrevemos nessa bênção que antecede o Shema, como Deus se aproxima de nós, nos entregando Torá e Mitzvot, que a Torá e Mitzvot, elas contêm dentro de si não só a sabedoria divina, mas a vontade divina, a essência divina, a própria divindade. Deus e a Torá são uma coisa só. Isso nós descrevemos anteriormente como esse movimento inverso, depois que se estimulou a sede e a ânsia por espiritualidade e divindade, agora vem a hora de saciar essa sede. Vem a hora de preencher esse desejo intenso por espiritualidade. E como nós podemos preencher, como nós podemos saciar essa sede espiritual? Através da Torá e das mitzvot. E quando nós percebemos esse privilégio que nos foi dado, essa possibilidade da criatura finita, limitada, se superar, se autossuperar, transcender suas limitações, conectando-se com o divino, infinito, espiritual e ilimitado, então isso deve trazer para nós uma intensa alegria. E esse é o exemplo, esse é o significado da metáfora utilizada, o significado mais profundo do versículo bíblico, que se fala que após o deserto, ou em pleno deserto do Sinai, se constrói lá, se chega à tenda da revelação. A tenda da revelação é um momento que a alma capta e percebe a revelação divina para si, ou seja, a alma está sedenta
de espiritualidade, de divindade. Ela percebe o quanto ela está distante nesse mundo físico, material, que tudo aparentemente joga contra. Mas quando ela percebe que mesmo aqui nesse mundo, e justamente nesse mundo, lhe é dada a possibilidade de captar revelação divina. Inclusive, como nós vamos ver, uma revelação que até a alma desvinculada do corpo, antes de descender a esse mundo, ou depois de ter da sua passagem por esse mundo, a alma não tem acesso a essa conexão com a essência divina que ocorre através de Torá e Mitzvot no plano terrestre, mesmo quando ela se encontra no plano elevadíssimo espiritual. E esse é o significado de construir, montar, entrar na tenda da revelação em pleno deserto. As palavras do Alter Rebbe Ubiur Inyan, elaborando esse assunto, explicando esse conceito que nós falamos, que está ilustrado na segunda benção que precede o Shema de manhã, de atrair de cima para baixo a espiritualidade e a revelação divina, e associando isso com o conceito da tenda da revelação, o tabernáculo que os judeus construíram no deserto. Então aqui o Alter Rebbe começa nos explicando o conceito de revelação. Por que se chama tenda da revelação? Porque simplesmente naquele local havia uma revelação divina mais intensa. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar, mas ele não está visível e de forma explícita revelada aos nossos olhos. O que acontecia na chamada tenda da revelação, no tabernáculo, lá havia uma revelação divina, lá a presença divina se manifestava a olho nu, de forma perceptível a todos nós, a toda criatura. Então, por isso era chamada de tenda da revelação, porque naquele local, Deus escolheu esse local para lá se revelar, se manifestar de forma explícita para todos, como Deus convidando todo mundo que quer ver, sentir, vivenciar divindade, que chegue a essa tenda da revelação. Como diz o versículo bíblico, Venoadeti lechasham, eu irei me revelar para ti lá. Venoadeti shama livnei Israel, eu irei me revelar aos filhos de Israel naquele local. Em outras palavras, nós vemos que aqui revelação significa atrair uma luz divina, por assim dizer, de cima para baixo quer dizer no plano terrestre, no plano físico material. Então, essa tenda da revelação era o lugar onde a Shekhinah, a divindade, era atraída de forma revelada, se manifestando aqui embaixo para todo Am Israel, para os filhos de Israel. E daqui a gente entende também, assim como isso ocorria no mundo em geral, na tenda da revelação, no deserto do Sinai, ou seja, que o lugar onde Deus se revela é chamado tenda da revelação, assim também individualmente, em cada Yehudi, em cada pessoa. Cada um de nós tem até a obrigação de construir o seu próprio santuário dentro de si, fazer da sua própria vida, na sua própria existência, um santuário para Deus. E cada um de nós tem que montar essa tenda da revelação dentro de si. Como nós estamos vendo, isso que expressa esse objetivo também da oração, chegar a essa revelação divina, etc. Ou seja, cada um de nós deve atrair uma revelação divina sobre a sua alma, sentir divindade mesmo estando aqui nesse mundo terrestre material. Isso é o que diz o versículo, façam para mim um santuário, mas o versículo conclui dizendo no plural, Veshachanti betocham, eu irei, assim fala Deus, eu irei habitar dentro deles, no plural, dentro de vocês, deles quer dizer dentro de cada um de vocês, não só no santuário físico e material, o tabernáculo que havia originalmente no deserto, depois no templo sagrado em Jerusalém, mas mesmo na ausência de um ou de outro, mesmo já há 2000 anos nós não temos nem o tabernáculo, nem o Beit HaMikdash, mas nesse tempo, nesse momento, mais do que nunca, cada um de nós deve fazer dentro de si o santuário de forma espiritual, montando esse santuário dentro de si próprio.